Boa noite a todos. Vamos começar novamente nossa live via Facebook. Passamos para as 18 horas, porque é um horário talvez mais fácil das pessoas acompanharem, se informarem e participarem aqui com a gente desse momento de troca de ideias, troca de informações, onde a gente sempre está buscando compartilhar o que a gente tem de conhecimento e abrir um espaço para que as pessoas também tragam informações, iniciem uma conversa, uma tarde, para que a gente possa um somar com o outro, um fazer companhia para o outro nesse momento difícil que estamos passando aí da pandemia e de toda essa dificuldade que a gente vê, questão do desemprego, questão das pessoas que de repente querem empreender e não estão tendo oportunidade. Então, a gente está novamente aqui para conversar mais um pouco, trocar ideias. Algumas pessoas já estão entrando aqui na live. Então, a última live que a gente teve, o Janilson lá de Piraí do Sul. Bom dia, Janilson, obrigado. Parabéns para você também, eu tenho acompanhado teu trabalho aí em Piraí do Sul, aí em Castro, Ponta Grossa. Você tem feito um bom trabalho com o pessoal aí. Então a ideia é a gente trocar ideia, passar um momento juntos aqui, esses 40, 50 minutos aí, uma hora que a gente tem ficado, para que possa interagir. Igual o Janilson lá de Piraí do Sul, lá ele tem o trabalho dele lá, a gente tem aqui, de repente pode fazer um canal aí, fazer uma parceria entre os municípios, entre as pessoas, para buscar novas soluções, buscar novas ideias para melhorar o nosso município e os municípios da região. Por exemplo, uma coisa que eu, como atendo muito o pessoal da agricultura familiar, uma coisa que está mudando na agricultura familiar é a questão da nota do produtor. A nota do produtor, a partir de agora, está começando a migrar para a nota do produtor eletrônica. Então a pessoa vai poder tirar sua nota do produtor via internet, no computador, na sua casa. Não vai necessitar ir lá no cadastro rural, lá da prefeitura. Para algumas pessoas facilita, para outras dificulta. Então tem que pensar de repente uma logística para atender nossa população, as pessoas que precisam e que não têm acesso à internet, não têm acesso a um computador, a uma impressora. Como atender esse público? A Carla Janete Batista perguntando como que está essa questão da pandemia em Tibagi. Pois é, Carla, a gente aqui, na verdade, está controlada. A pandemia aqui em Tibagi está sendo feito um bom trabalho, então está bem controlada. Tivemos 2 casos no início, agora hoje foi anunciado mais um caso de corona em Tibagi. Então nós temos 3 casos aqui em Tibagi. Eu não sei no dia de hoje, mas eu acompanhei o boletim de ontem e tinham 16 pessoas suspeitas de coronavírus em Tibagi. Então, eu acredito que está sendo feito um trabalho, uma prevenção, a população está procurando seguir o que as pessoas do setor de saúde têm orientado, tanto aqui o nosso secretário Wilson com a equipe dele, tanto quanto o governador do estado lá, com o secretário Beto Preto, tem feito um bom acompanhamento, e o Ministério da Saúde tem repassado as informações aí a nível nacional que as pessoas têm buscado se prevenir. Então, Carla, o que eu posso te dizer é que nós aqui em Tibagi ainda estamos em uma certa segurança, se sentindo seguros aqui com relação ao coronavírus, apesar desses casos suspeitos e desses 3 casos que apareceram, ainda está controlado aqui no município. Então, continuando, eu estava falando da questão da nota do produtor. A nota do produtor eletrônica, ela é uma coisa natural, é uma evolução que iria acontecer uma hora ou outra. Por enquanto, ela é exigida só para venda entre estados, ou seja, para quem vai vender algum animal para outro estado. Mas a tendência é que ela seja implantada para todos os serviços que necessitem nota do produtor. Então, as pessoas que são pequenos agricultores, principalmente, vão precisar de um suporte
de repente um treinamento, uma orientação, para que não tenha dificuldade na hora de comercializar esses produtos. Nós temos na verdade, né, os cursos do Senar, através do Sindicato Rural, que provavelmente depois que passar esse período de quarentena, deve surgir alguma coisa nesse sentido da nota do produtor. Que é uma coisa que o pequeno produtor, principalmente, ele vai necessitar de ajuda para acessar esse sistema, para utilizar esse sistema. Outra coisa que eu gostaria de citar, a questão da agricultura familiar. Como eu sempre tenho falado, nós desde 2010 aqui em Tibagi temos trabalhado com os programas de compra pública, PAA, PENAI, compra direta, tem vários nomes e vários órgãos que têm esse serviço de compra de produto da agricultura familiar e repasse para escolas e entidades. Então os editais começaram a abrir. Teve aí uma compra direta emergencial do governo do estado, que teve uma associação aqui de Tibagi que foi escolhida, entre outras, que está buscando atender essa demanda. Como eu sempre falo, são projetos que eu gosto porque ele dobra o valor investido. Cada R$1 que o governo investe na compra de produto da agricultura familiar, ele está investindo mais R$1 na entidade que está recebendo. E tanto o produtor como a entidade consome aqui no município, compra os seus produtos no comércio local. Então você está fomentando também a economia local. Então são programas bons que são praticados aqui, são utilizados pelos produtores aqui de Tibagi, como eu falei, desde 2010, então não é uma coisa nova, já são 10 anos que esses programas atendem. O PA surgiu por volta disso, em 2010, o PENAI é mais antigo um pouco, então são programas que ajudam. Então cabe a nós sempre estar buscando levar a informação. O Edson Nascimento, um abraço, meu amigo Maurício. Abraço, Edson. Tudo bem com vocês por aí? Então, o que acontece? São programas que a gente tenta, pelo menos, levar a todos os cantos do município. Porque, como eu sempre falo, o município de Tibagi é um município diferente um pouco dos demais. Porque ele tem uma extensão muito grande. Eu preciso que a informação chegue lá no Vasto Horizonte, lá no Faxinal, lá no Capivari, lá no Santo Amaro, que é mais fácil, porque é mais próximo aqui da cidade, mas mesmo assim às vezes não chega. No Guartelá, no Rincão. Então chegar nas comunidades, principalmente as comunidades mais distantes, o Santa Maria, lá perto do pedágio, lá quase chegando em Ponta Grossa, são lugares que a gente precisa que a informação chegue. A internet ajuda, porque hoje vários lugares do município tem sinal de internet, o sinal de telefone, para que a pessoa consiga buscar informação. Mas mesmo assim ainda é difícil a gente conseguir que a informação chegue no município todo. E esses editais eles surgem com prazo curto de participação. Por exemplo, o que está aberto hoje, que é o PA, ele está com inscrições até dia 6 de julho. Então são mais alguns dias aí, já encerra a inscrição. Então são trabalhos que a gente busca fazer aí, de aproximar o produtor das oportunidades que existem. Que bom, Edson, que tá tudo bem com vocês aí? Só se resguardando dessa quarentena? Outra questão. Essa semana passada a gente fez a divulgação aí do programa Juventude Empreendedora. É um programa do governo federal que traz cursos e assessoria para jovens que querem empreender. Como eu falo, hoje é difícil emprego para todo mundo. Então, o ideal é o quê? É nós buscarmos, de alguma forma, gerar nosso próprio emprego. E o Juventude Empreendedora é um programa do governo federal, com o apoio da Secretaria Estadual da Juventude. E aqui em Tibagi a gente vem promovendo esse Juventude Empreendedora em parceria e a Prefeitura, através da Secretaria da Ação Social.
lá da secretária Rosalina, que é onde eu trabalho. Então a gente tem canalizado esse atendimento à população através dessa secretaria, que é a Ação Social. Então nós buscamos atender essas demandas que têm aparecido. Esse Juventude Empreendedora, eu acredito que é um programa bom, é um curso bom para as pessoas, porque a gente tem que ficar em casa agora, evitar sair. Então, aproveitar a oportunidade para estar se qualificando. Eu falei do Senar, através lá do sindicato. O Senar também tem o site do Senar, na internet, onde é ofertado os cursos. Não é a mesma coisa que um curso presencial, a gente sabe disso. Mas, nesse momento, é o que pode ser feito. Então, tem alguns cursos lá no Senar que você faz via site. Então, quem gosta dos cursos do Senar, quem quer continuar fazendo os cursos do Senar, tem essa oportunidade de fazer através da internet. E em breve estaremos novamente ofertando esses cursos presenciais. Enquanto não chega esse momento, a gente consegue assim alguma coisa via internet. Então tem a Juventude Empreendedora para os jovens fazerem. Tem os cursos do Senar para o agricultor se aperfeiçoar. Então tem algumas oportunidades que estamos vivenciando aí, que está sendo buscado para superar essas dificuldades aí do coronavírus. Participei agora também, há 2 semanas atrás, de uma live com o pessoal da Economia Solidária. Então todo o pessoal envolvido com a Economia Solidária no Paraná participou dessa live, onde foram apresentadas algumas ideias. A gente tem acesso aí a entidades, a setores que estão trabalhando a economia solidária. O que é a economia solidária? Economia solidária é o trabalho em associações e grupos produtivos. Por exemplo, eu atendo aqui em Tibagi umas 12, 13 associações. Essas associações de diversas finalidades, elas são uma forma de economia solidária. Atendo alguns grupos produtivos. O que é grupo produtivo? Lá em Caetano Mendes tem o grupo das costureiras, que trabalha lá fazendo costura, artesanato e comercializando. É um grupo de economia solidária. Atendo um grupo ali do Barreiro, grupo de mulheres ali também que trabalha com artesanato, com pintura, com esse tipo de coisa. É um grupo de economia solidária. Então a economia solidária é uma coisa ampla, mas ela se define como toda atividade feita com 2 ou mais pessoas. Então, tendo várias pessoas envolvidas, é economia solidária. Alguns chamam de associativismo, outros chamam de cooperativismo, tem vários nomes, mas nós buscamos como economia solidária. Tem a Secretaria Nacional de Economia Solidária, nós temos aqui no governo do estado o setor de economia solidária, que tem inclusive a lei estadual de economia solidária. Tibagi tem a lei municipal de economia solidária. Então nós temos como buscar recursos, temos como buscar soluções através da economia solidária. Então, por isso eu participei dessa live. Então foram discutidas algumas ideias. Agora em julho vai ter outra reunião, onde vai ser trocar informações, ver o que cada município tem para oferecer, o que cada município tem de oportunidade ou de necessidade. E o grupo, em conjunto, vão estar buscando soluções. Tem pessoas do governo do estado, tem pessoas das prefeituras e tem pessoas das associações e grupos produtivos do Paraná inteiro. Então, a gente sabe aí que tem um bom diálogo com o atual governador, aí, com o Ratinho Júnior. Deve surgir alguma iniciativa de economia solidária nos próximos meses. E Tibagi tem tudo para ser beneficiada também, com mais esse setor, com mais essa forma de buscar recurso para geração de renda para a nossa população. A gente sabe que o desemprego em Tibagi é grande. Agora, com essa questão da pandemia, esse desemprego ele se agravou mais. Existem alguns estudos que mostram que
já teve demissões, muitas demissões agora nesse período de pandemia. Então nós temos que buscar uma solução para isso. Outra live que eu participei foi lá da faculdade de Curitiba, lá da FAESP, onde eu tive a oportunidade de ministrar uma palestra sobre a questão do empoderamento coletivo. O que seria esse empoderamento coletivo? É as pessoas buscarem juntas, de forma coletiva, decidir as coisas, buscar soluções, resolver problemas em conjunto. Porque a gente vê muito falar em empoderamento, empoderamento da mulher, empoderamento do índio, empoderamento do estudante, empoderamento do jovem, mas na verdade o empoderamento ele tem que ser coletivo, ele tem que ser independente. Hoje a gente vê essa realidade do mundo, aí, a mudança que está ocorrendo com essa questão da pandemia. Então esse empoderamento é para nós transformar a realidade humana nesse novo mundo aí, o novo normal que a imprensa está falando tanto. A gente, como população, como pessoa, tem que buscar contribuir com a nossa opinião nesse momento. Outro site interessante para buscar informações, para se preparar, é o escolasconectadas.org. Escolasconectadas.org é um site que tem também alguns cursos, alguns vídeos, material em PDF para a pessoa baixar no computador, para buscar estudar diversos temas. Quem tiver a oportunidade, entre nesse site, escolasconectadas.org, e dê uma olhada no material lá. De repente tem alguma coisa que possa interessar. Eu gosto nas lives de trazer algumas informações sobre as datas comemorativas. Hoje, por exemplo, se comemora o Dia Nacional do Progresso. Tá, progresso. É uma palavra meio generalizada. Na verdade, esse progresso é uma homenagem aos direitos conquistados. A gente tem lá na nossa bandeira lá a frase ordem e progresso, que é baseada na frase de Augusto Comte, que era um pouco mais longa, na verdade. A frase de Augusto Comte era o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Daí foi adaptado na bandeira brasileira para ordem e progresso, mas é baseada nessa frase de Augusto Comte. Então existe essa data comemorativa que é comemorada no dia de hoje, que traz essa lembrança dessa questão do progresso, que consta até na nossa bandeira nacional. Outra comemoração que nós temos no dia de hoje é em relação a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que é considerada a copadroeira de Tibagi. Então, para os católicos, é Nossa Senhora dos Remédios, a padroeira de Tibagi, e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é a copadroeira. Então, Tibagi teriam essas duas padroeiras aí que são comemoradas em Tibagi. Nossa Senhora dos Remédios é um feriado municipal e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é uma data de lembrança que é feita no dia de hoje. Por que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro? Porque quando eu tinha aqui no nosso município os padres redentoristas, eles são devotos de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então eles trouxeram para Tibagi essa cultura da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Além da Nossa Senhora dos Remédios, que é a santa que vem da origem de Tibagi. Vem lá da história de Anabege, de Machadinho, lá do início da história do nosso município. Então, na data de hoje, se comemora Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que é padroeira dos redentoristas e copadroeira de Tibagi. Outra data interessante, foi colocado no Facebook pela diretora de meio ambiente, lá pela Leiri, o dia 24 de junho é Dia Nacional da Araucária, que é a árvore símbolo do Paraná. Então, é uma data interessante também, porque a araucária
É uma árvore que tem muito aqui na nossa região sul, principalmente, sul do Brasil. E o Paraná ele tem uma boa cobertura de araucária e trouxe essa referência. Árvore símbolo do estado do Paraná com a araucária. Então são questões aí interessantes para a gente ter o conhecimento, de repente, para um concurso público, ou mesmo para saber um pouco da nossa história. Dia 29 agora é dia de São Pedro e São Paulo, onde nós tínhamos as festas juninas, que lamentavelmente esse ano não foi possível que fossem feitas. Então a gente sente falta aí daquela alegria, daquela comemoração que era feita em mês de junho, aí, o quentão, o pinhão e toda a cultura que envolve as festividades juninas. Mas vamos aguardar aí para o ano que vem, para os próximos anos aí, para poder retornar essas atividades aí de festa junina, porque esse ano muita coisa foi perdida e muita atividade programada que era feita anualmente em Tibagi acabou por não poder realizar. Agora no mês de julho tem a festa da Santinha, lá a festa Campina Alto, de Santa Pastorina, que não vai ser possível realizar. É uma pena, porque é uma festa com 120 anos aí que nunca foi deixado de fazer, mas esse ano não ocorrerá a festa, pelo menos oficialmente aí com o apoio da prefeitura e com toda a movimentação que era tradicional, não vai se realizar. Continuando nossa fala aqui, uma coisa que me chamou a atenção, até gostaria de dar parabéns aos funcionários lá da Sala do Empreendedor de Tibagi. Eles chegaram ao número de 100 mil empréstimos em 40 dias. O que isso significa? Significa que o nosso empreendedor, o nosso comércio de pequeno porte, ele está acreditando numa mudança e está buscando essa mudança. Está tentando aí buscar recurso, está tentando se manter para continuar na atividade, continuar trazendo para nós o atendimento que sempre ocorreu. Então, se você trabalha aí com 100 mil pessoas aí 100 mil reais em 40 dias, mostra que nosso comerciante, nosso empreendedor, ele está querendo trabalhar. A gente não sabe se isso vai continuar ou não vai continuar. Então, estamos buscando aí trazer esse tipo de informação até para animar as pessoas, para alegrar as pessoas que têm buscado uma forma de ganhar seu dinheiro, buscado empreender mesmo nesse momento de crise. Então, o pessoal lá da Sala do Empreendedor está de parabéns por ter conseguido um resultado expressivo aí em 40 dias, mesmo com essa crise que está ocorrendo. Outra coisa que me chamou a atenção, estava lendo uma matéria do jornal Página 1 sobre a deputada Aline Sleutz, ali de Castro. Obrigado, Cleusa. Cleusa Silva entrou aqui, deu os parabéns pelas informações que a gente está passando aqui. A Irinéia Rodrigues também. Boa noite, Irinéia, boa noite, Cleusa. Continuando. Então, a gente vê que isso vai passar. Está passando, se Deus quiser, Tibagi vai ter poucos casos de coronavírus e as pessoas não perderam a esperança. As pessoas estão buscando continuar suas atividades. O turismo reabriu, algumas pessoas foram a favor, outras pessoas foram contra, mas tudo vai ter que reabrir, tudo vai ter que continuar atendendo às regras, tomando os cuidados necessários
mas vai ter que continuar, a vida tem que continuar. Mas não pode, de forma alguma, a gente colocar a vida das pessoas em risco. Então, vai se abrir as coisas, vai se abrir o comércio, vai se reativar o turismo, sim, dentro de uma norma, dentro de uma realidade diferente. Eu não gosto muito desse termo novo normal, porque acaba criando uma sensação de que isso veio para ficar. E eu acredito que as dificuldades que a gente enfrenta, as coisas que a gente enfrenta, elas vieram para serem superadas e não para a gente se acomodar e continuar naquela dificuldade. Então eu não gosto desse termo novo normal. Eu prefiro trabalhar com uma realidade de que isso vai ser superado, que isso vai acabar e nós vamos voltar à nossa vida diária com tranquilidade, sem medo e continuar lutando aí para nosso trabalho, para buscar nossa renda, manter nossa família. Continuando a nossa apresentação. Então, eu estava falando da Aline. A Aline foi aprovado no Congresso lá, o parecer dela com relação à telesaúde. Eu não me aprofundei muito no tema, mas pelo que eu entendi, a telesaúde seria um atendimento à distância, onde os especialistas poderiam orientar médicos ou outros profissionais de saúde à distância para realizar o atendimento. Então, de repente é uma ferramenta nova aí que veio para auxiliar, porque a gente sabe que municípios pequenos como Tibagi e outros, é difícil você trazer um especialista para uma cidade pequena, uma pessoa aí que tenha um currículo grande. Então, essa telesaúde talvez venha a ajudar nesse sentido. Então, é um projeto que está tramitando no Congresso, a deputada Aline é relatora do projeto. Então, esperamos que seja implantado e que seja uma coisa boa aí para a nossa população. A gente fala muito em números e por que isso, por que aquilo. Eu estava lendo uma matéria sobre a questão do cinema, a produção cinematográfica. A gente pensa, o Brasil tem meia dúzia de filme lá que é feito uma vez por ano, mas não é. O cinema gera muito emprego, gera muita renda no Brasil. Hoje ele está suspenso aí por questão da pandemia, mas para vocês terem ideia, na matéria que eu li, o cinema no Brasil ele gera em torno de 100 mil empregos, movimentando mais de 19 bilhões de reais. Então são números, para nós assim que estamos acostumados com a informação local, são números que chamam atenção. Eu mesmo não imaginava que o cinema nacional brasileiro gerava tanto emprego, 100 mil empregos. Então é uma estrutura bem produtiva. São produzidos diversos bons filmes no Brasil. Lamentavelmente, o Brasil ainda não chegou ao nível de ter um Oscar, ter uma premiação mais elevada. Tivemos aí referência a alguns filmes de nível aí que concorreram ao Oscar, como a Central do Brasil, que foi um filme que concorreu ao Oscar. Tivemos o Pagador de Promessa, lá de 1962, que foi um filme que chegou a ser premiado internacionalmente, não com o Oscar, mas em outros prêmios internacionais, lá do Anselmo Duarte. E tivemos o Alto da Compadecida, agora de 2000, do Guel Arraes, que é um filme muito bom. Quem não teve oportunidade de assistir o Alto da Compadecida, busque assistir, porque ele é um filme, uma história bonita, uma história... Ele não é um filme comédia, mas ele vai muito para a linha da comédia. O Brasil ele tem essa veia de comédia. Então, temos filmes bons na área de comédia aí que tem sido lançado. Então, é uma área que movimenta muito. Tibagi já foi e sempre é escolhido como cenário para vários filmes.
Então, praticamente a cada 2, 3 anos aí vem uma companhia filmar em Tibagi algum tipo de produção. Então, nosso município é um município que tem um potencial para trabalhar esse tipo de produção. Não que a gente tenha que produzir, de repente, mão de obra para cinema, porque é complicado. Tivemos há uns anos atrás aí a cooperativa de cinema em Tibagi, alguns talvez lembrem, funcionava ali do lado do artesanato. Tinha o rapaz, o Zinho, que é de Castro, que era um dos produtores, o Homero, que é de Ventania, também era um dos envolvidos na cooperativa. Então foram feitos alguns curtas-metragens, foram feitos alguns trabalhos produzidos em Tibagi. Então, Tibagi já foi, de certa forma, um celeiro de cinema. Foram poucos anos que a cooperativa desenvolveu atividade aqui no município, mas foi um período que Tibagi teve esse destaque na área do cinema. Tivemos aí essa companhia aí, a de cinema, que esteve produzindo aqui. A Rodo Norte, com aquele projeto que ela tinha lá, Cinetela Brasil, produziu alguma coisa aqui em Tibagi, foram feitos alguns curtas-metragens aqui. Teve aquele cinema instalado lá na Praça 18 de Março, lá onde foram exibidos filmes desse projeto da Rodo Norte. Lá na década de 80 teve aquele projeto Independência lá do Isidro Guedes de Castro, que fez a Tomada de Monte Castelo, o Grito do Ipiranga, que o pessoal mais velho aí tem a recordação. No YouTube tem os vídeos da época. Foi uma época que a produção tibagiana ganhou destaque nacional. Então, nós já temos uma história. Tem aí o Alorino aí, que é o comediante que faz sucesso em vários lugares, tem feito alguns shows em Santa Catarina, São Paulo, no Paraná, que é uma pessoa aqui de Tibagi que foi atrás do seu sonho e hoje está ganhando dinheiro com produção, não é cinema, é teatro, é stand-up, mas é uma pessoa aqui de Tibagi que se destacou na área. Então a gente tem lá um pouco de história no cinema. Mas o que me chamou a atenção foi isso, foi esse tamanho que é o cinema nacional brasileiro e que muitas vezes a gente não percebe. 19 bilhões de reais, 100 mil empregos, é muita coisa. É um potencial aí que pode crescer muito, porque nós já tivemos no passado uma estrutura de cinema grande no Brasil, que acabou não sendo valorizada na época e hoje o cinema nacional ele não é tão grande como poderia ser. Mas nós temos aí produções, por exemplo, lá do Renato Aragão, lá Os Trapalhões, tem mais de 50, 60 filmes produzidos. Temos vários produtores, várias produtoras independentes aí, produzindo material praticamente todo dia, todo mês. Então é uma área que me chamou a atenção, eu achei interessante trazer essa informação para vocês aí, com relação a esse potencial também. Temos aí algumas pessoas em Tibagi que gostam de escrever, gostam de cantar, gostam de dançar, que poderia estar, de repente, fazendo teatro, fazendo cinema, ou mesmo se destacando nessa área literária e nessa área de trabalho. Agora, recente, é interessante como a gente vê a imprensa ela trabalha muito informações e acaba criando um certo pânico na população. Essa questão da nuvem de gafanhotos aí que estava vindo rumo ao Brasil, parece que agora com esses 2, 3 dias de chuva aí conseguiram que ela fosse para outro caminho e não viesse para o nosso país. Falou-se até que poderia entrar ali pelo Rio Grande do Sul e chegar ao Paraná. Aqui nos Campos Gerais já tinham pessoas preocupadas com isso. Mas graças a Deus ela se dissipou e parece que não vai trazer o prejuízo para nós aí que todo mundo imaginava. Mas mostra, talvez,
uma preocupação já antiga, que é a questão ambiental. Lá em 1992 foi feito no Brasil a Rio 92, que foi um encontro de presidentes, veio mais de 130, 140 presidentes do mundo inteiro se reunir no Brasil, lá no Rio de Janeiro, para discutir a questão ambiental. O efeito estufa e toda essa parte ambiental aí que vinha preocupando as nações. Então a gente está falando Eco 92, 1992, nós estamos em 2020. Então, vejam bem, 28 anos atrás. E pouco se fez para mudar essa realidade. Pouco se preocupou realmente com o meio ambiente. Então, esse desequilíbrio aí está causando, talvez, o desequilíbrio natural. Essa questão de gafanhoto, a questão da chuva fora de época, depois seca. Nosso meio ambiente está descontrolado, ele está trazendo efeitos que talvez venham aí de décadas. Problema que não foi resolvido durante todos esses anos, acabaram por trazer esse prejuízo, trazer esse efeito. Como algumas pessoas falam, a natureza está dando a resposta. Nós ignoramos a natureza e hoje ela está dando a resposta. Mas não adianta, nós não podemos perder a esperança. Então vamos a partir de agora se preocupar mais com a questão ambiental, se preocupar mais com a questão da natureza e tentar, talvez, para daqui a 10, 15, 20 anos ou mais, tentar reverter esse processo. Porque em algum momento nós vamos ter que começar a tomar providências para reverter. Outro tema que eu acho interessante, que dá para nós repassar para vocês aqui, a questão do... Usa-se muito a terminologia hoje, comida de verdade. O que seria comida de verdade? Será que existe comida de mentira? Fala-se em comida de verdade, é comida natural, a comida que não é tão processada, como eles falam, industrializada. E considera-se essa comida de mentira, vamos chamar assim, a comida industrializada. Então, percebe-se que os governos, eles estão se preocupando com a implantação, com o trabalho aí de fornecer uma alimentação mais saudável para a população. Questão do orgânico, do agroecológico, uma série de questões aí que está sendo discutida como forma de tentar resolver. Por quê? O que a comida de verdade nos traz? Qualidade de vida. O que a comida, vamos chamar de comida de mentira, na verdade não é de mentira. O que a comida de mentira nos traz? Muitas vezes problema de saúde. O excesso de sal nos traz o quê? Traz problema cardíaco, problema de circulação de sangue, uma série de problemas que, vamos dizer assim, as pessoas de 30, 40 anos atrás não tinham. Porque não comiam tanta comida processada, tanta comida industrializada. Hoje nós comemos por questão prática, muitas vezes, essa comida pronta. Mas não necessariamente essa comida vai nos trazer saúde. Então, quando a gente trabalha a questão da agricultura familiar, questão de distribuir fruta, verdura para a população, é no sentido de buscar essa comida de verdade. Buscar essa oferta de opção. Se a pessoa vai no mercado, ele vê lá uma fruta, toda bonitinha lá, brilhante, e vê outra fruta meio feinha lá, meio descorada, ele prefere comer a brilhante, que está lá cheia de agrotóxicos, cheia de veneno. É uma escolha dele. Só que nós temos que dar esse direito de escolha. Ter essa opção de chegar lá, eu posso comer uma fruta de qualidade, posso comer uma fruta pela beleza dela. A escolha é minha. Só que eu só posso fazer uma escolha a partir do momento que eu tenha a informação e a partir do momento que eu tenha
à disposição essa escolha para mim. O que é a comida? Uma fruta orgânica, uma fruta agroecológica e uma fruta normal, vamos dizer assim. Qual que é a diferença das três? O que a normal tem? A normal ela tem o que for preciso para ela produzir. Agrotóxico, adubo, o que for necessário para ela produzir. A agroecológica já evita certos inseticidas, evita certos produtos, mas ainda tem alguma coisa de químico para produzir. A orgânica não usa veneno nenhum. Então muitas vezes é uma fruta, é uma verdura de uma aparência um pouquinho mais não é tão bonita quanto uma produzida com a tecnologia dos venenos e agrotóxicos para conseguir essa escala de produção maior. Então, são opções. O que a gente precisa é trazer a opção de escolha para as pessoas. Boa noite, Selma. A Selma entrou aqui também, a Selma lá do Amparo. Acabou de entrar aqui, dar boa noite para nós aqui. Então, o que acontece? O caso, por exemplo, eu vi o nome da Selma ali, lembrei. A Secretaria da Agricultura, por exemplo, ela disponibiliza para ir buscar, muitas vezes, mudas de fruta para a população. Agora nós temos os viveiros aqui em Tibagi, tem um aqui na cidade, tem outro lá no Amparo, viveiro de muda. Talvez não seja tão necessário, mas teve uma época que não existia essas opções. Então, e era caro. Como que você vai, de repente, ir lá em Porto Amazonas buscar 10 mudas de laranja? Ou uma muda que seja? Se torna caro. O que era feito pela Secretaria de Agricultura do município? Reunia vários produtores, fazia uma carga e ia buscar lá em Porto Amazonas, que é onde tem um viveiro bom de muda, que é onde tem qualidade. Hoje nós temos 2 viveiros no município. Temos esse aqui na cidade e temos um ali no distrito de Amparo, que fornece mudas. Então, hoje Tibagi tem opção. Como eu estava falando, nós precisamos oferecer opção para as pessoas. Não podemos proibir as pessoas de fazer certa coisa, e sim oferecer opção. Quando nós falamos questão do turismo, por exemplo, a pessoa que quiser ir numa lanchonete, ele tem o direito de ir. Quer ir visitar um ponto turístico, ele tem o direito de ir. Só que ele tem o dever de cumprir as normas para não prejudicar outras pessoas. Mas eu não posso impedir ele de ir. A não ser que Tibagi tenha lá um estouro de casos de coronavírus que seja necessário, aí a Secretaria Municipal de Saúde ou o prefeito municipal vai baixar um decreto e proibir tudo, mas por questão de proteger a saúde da população. Mas a gente tem que oferecer a opção. Você pode ir, você vai correr o risco tal, você vai ter que tomar providências tal. A escolha é tua. Eu acho que é o melhor caminho. Nós somos pessoas que têm condição de saber o certo e o errado, têm condição de fazer o certo ou o errado. Se eu faço o certo, eu vou ter uma consequência. Se eu faço o errado, eu vou ter outra consequência. Mas a opção é minha. Então, voltando aqui à questão que nós estávamos falando, a questão da oferecer esse tipo de opção, oferecer para a população um produto de qualidade. Aí você escolhe, eu quero um produto mais barato ou eu quero um produto de maior qualidade. E muitas vezes um orgânico, um agroecológico, acaba sendo um pouquinho mais caro, porque ele produz menos, ele dá mais trabalho para o produtor, então acaba tendo um custo maior. Mas ele precisa ser oferecido para a população. Nalvina Banks entrou aqui também. Oi, tudo bem? Tudo bem, Nalvina? Estamos aqui, né?
na luta. O Ricardo Alexandre Gomes, boa noite, Ricardo. Então, eu penso assim, nós temos que ter a opção, nós temos que ter o direito de escolha, só que nós temos que estar ciente disso. Toda escolha tem sua consequência. Então, hoje nós temos as associações de agricultores aí, tem lá no Cerrado, tem aqui no Guartelá, tem lá na Porteira, lá o Menino Jesus, lá no assentamento, tem no Iapará, uma associação de agricultores. Então nós temos várias associações de agricultores no município que produz fruta, que produz verdura, que produz produtos de qualidade, onde a gente pode adquirir. Eu estava vendo agora essa semana uma campanha do Sicredi e outras empresas também têm feito esse tipo de campanha para as pessoas comprarem das pessoas do lugar. E eu acho que um dos caminhos que nós precisamos estar ciente é isso. Buscar comprar o que a gente tiver aqui que é produzido em Tibagi, comprar aqui. Por que eu vou comprar uma laranja, um alface, um produto que vem lá do Ceasa de Curitiba, o que vem lá no Ceasa de Curitiba, mas é um produto feito lá em outro estado? Se eu posso comprar um produto com a mesma qualidade, ou talvez até melhor, de um produtor aqui do nosso município. Então, cabe a nós raciocinar, pensar esse tipo de coisa. Se eu compro de um produtor de outro município, eu estou gerando emprego no outro município. Eu estou ajudando o outro município e deixando de ajudar o nosso. Se eu faço turismo em outro município e não conheço os pontos turísticos de Tibagi, eu estou valorizando o emprego de outro município. Não estou valorizando o que eu tenho aqui no meu município. Então é o momento de nós mudarmos o nosso comportamento, pensar um pouquinho no próximo, pensar nesse efeito que vai ter aí futuro de todo esse isolamento, de todo esse momento que a gente está vivendo. Talvez venha aí uma questão de desemprego, uma questão de algumas empresas vão fechar, como algumas já fecharam. A Nalvina pôs aqui, a melhor verdura é orgânica para a saúde. Sim, Nalvina, a orgânica é para quem quer pensar na saúde. Muitas vezes é um pouquinho mais caro, mas a pessoa está pensando na sua saúde, justamente. Então, a gente já está aqui um certo tempo conversando. Se alguém tiver mais alguma opinião para pôr, eu gostaria que colocasse aí para a gente já ir encaminhando para o encerramento da nossa live. A próxima live que nós vamos fazer vai ser dia 18 de julho, às 18 horas, aqui no Face mesmo. Então, conto com vocês no dia 18 de julho para a gente novamente trazer informações, buscar ideias. Então são coisas assim que a gente acaba tendo conhecimento, buscando trazer e tentando ajudar. Acredito que cada um pode fazer sua parte, cada um pode contribuir para que a gente consiga aqui em Tibagi superar tudo isso que está acontecendo. Nós estamos vendo aí o município, graças a Deus, passando tranquilo por essa questão da pandemia. São 3 casos, como eu falei no início da live, tem 3 casos de corona em Tibagi confirmados, já tinham 2 e se confirmou mais um. Então a gente fica mais tranquilo, porque os outros municípios da região aqui tem 30, 40, 50, 80, 100 casos. Ponta Grossa está com quase 200, acho que já passou de 200 casos, mas tem que ficar atento. Se a região tem tantos casos assim e Tibagi está com pouco, nós temos que ficar atento, porque não dá para descuidar, que acaba nós perdendo o controle também. Até ontem eu estava olhando, parece que Ventania não tem nenhum caso confirmado. Então é um lugar que está conseguindo também, como Tibagi, fazer o trabalho de forma correta e evitar. Talvez nos outros municípios o fluxo de pessoas foi maior,
O motivo a gente não sabe, eles estão cuidando da parte deles, tentando evitar. Ou eu procuro me informar mais via rádio do que televisão. Acompanho aí o noticiário pelas rádios nossas da região aqui. Temos a rádio Itaí aqui de Tibagi, tem a rádio comunitária aqui de Tibagi, tem a Rádio T, tem a Rádio Mundi. Nós temos várias opções para se manter informado. Por que eu falo da rádio? Só para nós concluir aqui nossa conversa de hoje, por que eu falo da rádio? Porque a rádio, ela traz a notícia nossa, a notícia aqui da região, aqui de Ponta Grossa, Telêmaco, Castro. Ao contrário da televisão, a televisão ela traz um certo pânico, porque ela traz esses números nacionais. Traz essa informação global aí, que à primeira vista você chega a se desesperar. Hoje eu estava vendo um noticiário, jornal estadual da RPC, da Globo, e eles estavam fazendo um comparativo entre a Itália e o Brasil. Até gostaria de enfatizar aqui que o repórter, o Parracho lá, o repórter da RPC, ele foi feliz na fala dele. Porque ele mostrou os números, então o coronavírus, os números do coronavírus no Brasil, então ele estava fazendo uma comparação entre a Itália e o Brasil. O Brasil tem 3 vezes mais casos de coronavírus do que a Itália, segundo os números que ele mostrou. Mas eu achei que ele foi bem correto, foi bem feliz na fala dele, que ele falou no final que a Itália tem uma população em torno de 60 milhões de habitantes e o Brasil tem mais de 200 milhões. Então quer dizer, nós temos 5 vezes mais do que a população da Itália. E temos 3 vezes mais casos que a Itália. Então, se fizer uma análise mais profunda, podemos dizer que o Brasil está mais controlado do que a Itália, em casos. Mas não dá para a gente achar que não, então tá bom. Não. É como as reportagens falam, é uma vida que acabou, é 2 vidas que acabou, é 20 mil vidas que acabou, é 50 mil vidas que acabou. Então, são vidas. Uma é importante. Mas eu achei que ele foi feliz de enfatizar isso, porque o que a gente está vendo na imprensa nacional é que eles fazem essa referência de casos entre países de população diferente. Nós não podemos comparar países com população diferente, igual eu estava falando. Ele estava comparando a Itália com o Brasil. A Itália com 60 milhões de habitantes e o Brasil com 200. Comparando o número de casos. Não se compara assim. A Itália teve 1000 casos, o Brasil teve 2000 casos. Só que a Itália tem 60 milhões de habitantes e o Brasil tem 200. A realidade é outra. A Itália não sei, eu não me lembro agora ao certo, mas talvez do tamanho do Paraná. Então cuidar de uma Itália é mais fácil do que cuidar de um Brasil, que tem 27 outros estados. De tamanhos diferentes, de realidades diferentes. Então, eu prefiro, como eu estava falando, eu prefiro ouvir o noticiário da rádio. Ligo nas rádios aqui da nossa região, procuro pelo menos ouvir 2, para ter 2 opiniões, para não ficar com aquela opinião única. Mas a gente vê que a situação nossa aqui da região, ela tá bem controlada. Mas não podemos nos descuidar. O secretário de Estado, Beto Preto, ele tem dado entrevista quase que diariamente, onde ele fala que esse momento que nós estamos é um momento crucial, onde os casos aumentaram muito no Paraná. Hoje estava dando um noticiário que uma dos hospitais regionais, se eu não me engano, é Francisco Beltrão, está com 100% dos leitos ocupados. Então lá não dá mais para atender ninguém. Eles vão ter que mandar para as outras regiões. O governo está abrindo leito todo dia praticamente, mas não consegue atender a demanda. Então,
é um risco, é uma doença perigosa. Não podemos brincar, mas também não podemos criar um pânico exagerado. Vamos nos cuidar? Vamos nos cuidar. Mas vamos continuar vivendo. Vamos continuar pensando nesse Tibagi de amanhã, no Tibagi dos nossos filhos, ou no Tibagi nosso mesmo, que vai ter o ano que vem, ou como a Kelly lá do turismo falou em uma das minhas lives, eles já montaram uma programação, já ajustaram o calendário de eventos do município para o pós-pandemia, o que vai ser possível, o que não vai ser possível, de que forma vai ser possível cada coisa. Então as coisas têm que caminhar, não podemos parar. Só que não podemos também nos descuidar. Tem aí essa estrutura aí que o prefeito recém pôs em funcionamento lá da Orla, perto do Rio. Tem as lanchonetes, tem toda a estrutura lá. Uma estrutura bonita, bem feita, que tem tudo para funcionar, o povo gosta de ir lá. Tem o Lago da Usina, que logo vai começar a surgir atrativos ali. Tá vindo pessoas, ou estavam vindo pessoas, para se divertir ali. Ficou uma estrutura bonita, ficou uma coisa talvez aceitável turisticamente falando, mas vão ter que se tomar cuidados. Tem que ter normas, como eu falei. Nós temos o direito de fazer as coisas, mas nós temos que ter a responsabilidade. Tudo que nós fazemos tem sua consequência. E é em cima disso que nós temos que fazer. Pensar no que a gente está fazendo e nas consequências disso. Mas não podemos parar o mundo. Então era isso que nós tínhamos para hoje. Não sei se vai ter mais alguma participação aqui. Só para mim não deixar ninguém de fora. Então, esperamos que vocês tenham gostado da nossa live de hoje. Agradeço as participações aqui, as pessoas que puseram opinião, as pessoas que estão visualizando a live. Como eu falei, no dia 18 de julho, às 18 horas, estaremos aqui novamente, trocando ideias, trazendo informações, passando um tempo juntos aqui para que a gente possa passar o quanto antes essa situação aí de isolamento e retome a vida normal, para que a gente possa se encontrar aí pessoalmente nos cursos, nas palestras, nas reuniões, nas festas, nos eventos aí do pessoal do turismo aí que tem programado os eventos. E gostaria novamente de parabenizar lá o pessoal da Sala do Empreendedor pelo desempenho deles, o pessoal do turismo aí que vem se empenhado também para que a coisa aconteça mesmo com essa situação de pandemia. O pessoal lá da agricultura, que tem buscado aí algumas soluções aí para os pequenos agricultores, aí tentado ajudar de alguma forma. Não posso esquecer lá o pessoal da Secretaria de Assistência, lá, a Rosalina, a nossa equipe lá, o Kael, a Karine, o pessoal do CRAS, do CREAS, todo esse pessoal aí nosso aí da prefeitura aí que tem buscado dar o suporte nesse momento, porque a prefeitura é um órgão, é uma empresa necessária para um município existir. E apesar das críticas, apesar das dificuldades, tem se tentado fazer o melhor, tem se buscado aí atender a população da melhor maneira possível. O pessoal lá da saúde, eu estava esquecendo, o pessoal da saúde, lá o Wilson, lá o secretário, que tem feito um bom trabalho também. Alguns criticam, mas a gente tem que ver que o município de Tibagi tem 3 casos de coronavírus. Os municípios vizinhos aí estão com 60, 80, 100. Então é um sinal que o nosso secretário é um secretário bom, está fazendo com eficiência seu trabalho. Provavelmente algumas pessoas gostam, outras pessoas não gostam, mas a gente que está ali dentro, porque sabe das dificuldades, tem analisado e tem visto que, dentro do possível, as coisas estão sendo feitas. E pode melhorar? Sim, pode melhorar. E com certeza vai melhorar. Vai melhorar essa pandemia, vai melhorar as dificuldades, vamos
tentar trazer mais renda para a população, tentar gerar mais empregos, tentar, de uma certa forma, dentro das possibilidades, atender o que cada pessoa gostaria. Mas, como eu falei, nossa live de hoje, ela é focada naquilo que eu fiz lá minha palestra lá na faculdade de Curitiba, lá via live, o empoderamento coletivo. Então eu gostaria de deixar hoje essa mensagem para todos, que vamos buscar esse empoderamento, vamos buscar o bem coletivo. Porque satisfazer cada pessoa é uma coisa impossível. Cada um tem seu sonho, cada um tem sua necessidade, cada um tem sua dificuldade. Então a gente tem que buscar pensar coletivamente. Nós temos setores aí, como eu falei, o setor do turismo, que é um setor grande no município, que tem suas dificuldades, que precisam ser sanadas, que precisam ser atendidas. Algumas empresas talvez não consigam se manter e acabem fechando devido à pandemia, mas isso não é culpa nossa aqui de Tibagi, isso é uma coisa que vai acontecer no Brasil inteiro. Mas dentro do que for possível aqui em Tibagi, vai se tentar para evitar que essas coisas aconteçam. E logo, logo, espero eu, essa situação mude e a gente volte a ver nossa cidade cheia de gente, pessoas gastando, pessoas consumindo, pessoas felizes, se divertindo em Tibagi. E nós moradores aqui também, se divertindo, ganhando, trabalhando e vendo a nossa cidade crescer. Então, gostaria de desejar um bom final de semana a todos, que Deus abençoe a todos e até o dia 18 de julho aí para a nossa próxima live.